Obrigada. Estou feliz de estar aqui, antes de tudo. Estou feliz de estar dividindo esse painel com essas mulheres. Fiquei muito feliz quando eu vi que era um painel 100% feminino. Fiquei realmente feliz com esse... Então, agradeço aí a presença de todos vocês. Ver a sala cheia também é muito legal. Eu vou começar fazendo apresentações, então eu vou apresentar todas nós e depois a gente segue falando sobre o tema, tá? Vou começar em ordem alfabética pela Cláudia. A Cláudia está às vésperas dos 60 anos de idade, é uma atriz, estilista, ativista afro-indígena. Como atriz, ela busca levar para o mercado audiovisual e para o teatro as múltiplas lutas pelos direitos das mulheres, do povo negro e dos povos originários. Tem como marca distintiva de seu discurso a sua presença midiática, a defesa das maiorias silenciadas e da diversidade. Obrigada, Cláudia. Na sequência, eu vou falar da Peca, Fernanda Peca. Peca tem 37 anos e atualmente é diretora de criação na Grey. Diretora de arte de formação, tem mais de 13 anos de experiência no mercado publicitário, tendo passado por grandes agências do mercado, atendendo grandes clientes locais e globais. Anterior à propaganda, trabalhou também no mundo da moda e com fotografia. Obrigada, Peca. Na sequência, eu vou para a Rita. Rita Almeida é publicitária há 40 anos, tendo passado por agências como a Talent, Loduca e a Finasca. Também foi empresária por 10 anos, quando fundou a Core Inovação. É cofundadora e primeira presidente do Grupo de Planejamento. Pela segunda vez na UMAP BBDO, Rita atendeu por 5 anos o Boticário como head de estratégia e, nesse final de semana, lança o Lab Humanidades, uma nova área da UMAP de estudos de comportamento, branding e inovação. Seu projeto do coração é o Vamos Falar sobre o Luto. Em 2023, ela conduziu o estudo A Revolução da Longevidade e, esse ano, acaba de receber a gaiola de indicação ao Caboré de profissional de estratégia. Parabéns, estamos torcendo por você. Obrigada, muito obrigada. Na sequência, eu vou apresentar a Vivian. Vivian Gomes é head de branding da Lojas Renner. É responsável pela estratégia de marca, comunicação, trade e ações com foco em inovação. Antes de assumir a posição atual, na maior varejista de moda do país, trabalhou durante 12 anos em posições estratégicas para marcas como Havaianas e Osklen. E ainda teve passagens por grandes empresas como Vivo e Johnson & Johnson. Obrigada, Vivian. Vou me apresentar rapidamente também. Eu sou a Lara Magalhães, eu tenho 46 anos. Eu sou sócia e fundadora do coletivo 45+. O coletivo 45+ é uma consultoria focada no consumidor 45+. Sou publicitária, trabalho na área da publicidade há cerca de 28 anos, trabalhei em grandes agências como FBIS, TV1 e DM9, e também em grandes clientes como NET, Hoje Claro e PDG. O tema etarismo, eu acho que é legal a gente estar falando sobre ele, até destacando que é claro que a gente reforça aqui, vem trazer muito o etarismo como preconceito com as pessoas de mais idade, né, da maturidade, mas o etarismo ele é o preconceito com a idade em geral. Mas, nesse momento, a gente vai focar aqui falando mais nesse ponto de vista. Eu vou seguir aqui com as perguntas e a gente vai, no final, a gente vai ter uns 10 minutos de bate-papo. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Vou começar com a Cláudia. Cláudia, conta pra gente, né, você, como uma atriz preta, nordestina, como é que você viu o etarismo chegar na sua vida, especialmente no mercado de trabalho? Eu quero pedir licença a vocês para começar saudando os baculos ancestrais, os encantados, a minha ancestralidade, as mulheres que roçaram e pavimentaram esse caminho para que eu esteja aqui agora. E quero dizer também que eu quero saudar o meu pai, que me dizia sempre que não queria envelhecer, que queria morrer jovem, porque num país onde precisa ter um estatuto do idoso, esse país não é de confiança. Bom dia. Eu acho que eu sou o monumento, a personificação dessa conversa, porque eu sou uma mulher afro-indígena, da geração prateada,
atriz, nordestina, e que só chegou aqui aos 53 anos. O etarismo, né? Eu não posso falar do etarismo sem falar do racismo. Porque o etarismo na mulher negra vem com outro peso. Nós, mulheres negras, já nascemos velhas, porque nos é roubada a infância, a adolescência, nós somos invisibilizadas e preteridas, e quando nós chegamos aos 40 anos, já precisamos vestir a fantasia da tia Anastácia, aquela que não tem desejos, prazeres, vontades, beleza, e por aí vai. Então, o etarismo na mulher negra é de uma crueldade, e eu preciso ser sucinta, porque esse é um assunto que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai amanhecer o dia aqui, né, gente? Então, esse impacto é muito, muito, muito sério na vida da mulher preta, da artista preta. Essa revolução, essa mudança está na mão da publicidade. É com vocês. A gente precisa pensar uma forma de sair dessa criogenia, né? Desse bloco de gelo que congelou o padrão da mulher branca, bonita, sem ruga, para vender. Nós, o povo preto, a gente movimenta 1,7 trilhão na população, na economia desse país. Como é que a gente não vende? Como é que a gente não compra? Quem compra o produto que a branca anuncia? Quem assina o produto é o povo preto também. Nós somos 56% dessa população. 56% de pardos e pretos autodeclarados nesse país. Eu acabei de fazer uma novela onde a minha personagem era uma bilionária com 3 gerações de riqueza. A Marta era uma vitrine viva de estilo, de poder, de elegância, de moda, e nem assim o meu corpo maduro foi visto como lucratividade pela publicidade. Eu, com 40 anos de carreira, nunca fiz uma campanha publicitária. É isso o etarismo. É isso o etarismo negro. Obrigada. Já que a gente entrou nessa pauta da publicidade, que eu acho que ela, de fato, é super relevante, tem alguns dados importantes que a gente tem visto e agora tem começado a olhar para isso. Então, quando a gente tem uma pesquisa da Data 8 que fala que 70% dos criativos nunca receberam um briefing para falar com o público acima dos 50 anos. Então, eu vou aproveitar esse gancho e aproveitar a PECA para perguntar como é que você, como diretora de criação, que ainda não está nessa faixa etária, como é que você vê que a publicidade, a criação, pode ajudar nesse movimento? Eu acho que é um papel fundamental. Quando a gente está ali fazendo as nossas escolhas de com quem a gente vai comunicar e com quem a gente vai falar, eu sinto também no dia a dia que existe uma faixa etária ali entre os 45 e 65 anos do consumidor, principalmente da consumidora, onde ela se torna invisível e nenhuma marca fala com ela. É como se ela não comprasse nada, é como se nenhum produto fosse destinado para ela, né? E isso é de um absurdo gigantesco, né? Então, a gente tem ali um período onde fala-se com a mulher de uma forma, vende-se produtos para ela de uma forma. Depois, pela experiência que eu tenho de um determinado momento da vida dela, ela fica invisível, e quando a pessoa passa a ser idosa, aí começa a ter coisas direcionadas para idosos. Mas tem um pedaço aí no meio que eu sinto que é invisibilizado. E eu acho que sim, do nosso papel tentar trazer isso e tentar trazer essa mulher à luz e mostrar que essas mulheres existem e que elas têm o poder de decisão e têm o poder de compra e elas são donas das vidas delas e das próprias vontades, e elas existem, né? Então, acho que realmente grande parte disso, né, da representatividade das mulheres se verem ali, de alguma forma, está na mão da publicidade.
tá em quem a gente escolhe ali naquele momento para representar uma marca ou um produto de alguma forma. Legal. E aí até vou aproveitar o gancho quando você falou de marca. Uma das palestras que a gente faz lá no Coletivo 45+, a gente traz uma situação que é assim: imagina um briefing que o objetivo é rejuvenescer a marca e o público-alvo é a geração Z. De qual marca é? Qualquer uma. E todas. Né? Então, porque essa é a realidade de todo mundo que está vivendo nas agências, de assim, quero falar com a geração Z, quero falar com a geração Z. Então, eu vou puxar o gancho com a Vivian para saber exatamente como é que você enxerga a responsabilidade das marcas em promover uma relação com a moda com essas mulheres 50+. Perfeito. Acho que, como a Cláudia falou, né, é o puro papel das marcas puxar esse fio de mudar o padrão cultural, né, o padrão comportamental. O padrão demográfico ele já mudou, né? A longevidade já existe, já é um fato, as pessoas vivem muito mais. O papel das marcas, para mim, e o meu papel na Renner, é muito a gente falar de energia, de autoconfiança, de bem-estar, de autoestima, não de idade propriamente dito, né? A Renner vai fazer 60 anos o ano que vem. Grande parte da nossa base de clientes é 40+, 50+. A Renner é uma marca de alma feminina que se coloca num lugar de dar espaço para todas as idades, né? É uma marca extremamente democrática. A gente precisa falar de equidade, de diversidade, de respeito com as mulheres em todas as idades. Então, a gente não pode se dar o luxo de querer falar com uma fatia, de uma faixa etária única e exclusiva. A gente precisa dar voz, dar espaço e sair muito do padrão, né, quando a gente fala de marca de moda, do padrão de beleza, de estereótipo, né, do padrão inalcançável. A gente precisa falar, sim, de liberdade, de ser quem se é, de como a gente democratiza a cultura de moda no Brasil e trazer a moda para um lugar de ferramenta de expressão, de ferramenta de individualidade, tirar ela do lugar de opressão. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem nas mãos de democratizar a questão de idade. Não é porque eu tenho 40, 50 ou 60 que eu preciso me vestir ou não de uma forma. Não existem mais regras. Existe o bem-estar, o como você se sente bem. Ótimo. Ô, Rita, conta para a gente sobre o estudo A Revolução da Longevidade e como é que você vê, desde que vocês lançaram em 2023, certo? Como é que você vê o que mudou de lá para cá e como é que ele ajuda um pouco a abrir os nossos olhos, abrir os olhos do mercado sobre essa potência que é esse público? Uma pergunta bem ampla. Vou tentar aqui. Em primeiro lugar, queria começar agradecendo o carinho que vocês receberam a gente aqui, a mulherada. Muito obrigada. Que legal mesmo ter um painel todo feminino. Mas eu queria agradecer especialmente os homens que estão aqui e os mais jovens, porque a Cláudia falou uma coisa numa conversa que a gente teve, que é: eu não sou contra branco. Sem os brancos, eu não chego em lugar nenhum. Então, é isso, nós não somos contra os homens, a gente só está achando legal reparar a história da equidade. E os jovens, né? Pô, que legal ver um monte de gente jovem aqui falar sobre a longevidade. Para mim, me representa muita, muita esperança. E a minha fala aqui sobre a longevidade, o fato da UMAP, né, que é quem eu represento aqui, resolver estudar a longevidade, eu acho que eu vou trazer um pouquinho o que tem por trás, né? Como é que a gente resolveu fazer esse estudo e o que ele especialmente revelou para a gente. A gente estava numa reunião da liderança da UMAP e o João Gabriel falou: eu acho que a gente deveria voltar a fazer estudos, porque essa é a nossa essência e tal. Nessa hora, acho que isso já estava dentro de mim, eu mandei um WhatsApp para o Felipe, que é o nosso CEO, falei: Fi, vamos fazer um estudo sobre a longevidade com a hipótese de que a solução é a intergeracionalidade. Ele falou: vamos. Eu fiquei: nossa. Ele não falou: vai pensar quanto custa. Ele falou: vamos. Então, meio que já estava na gente, e todo mundo me ajudou lá dentro, foi muito legal. Acho que, através do estudo, a agência começou a pensar um pouco mais nisso. Acabou de lançar uma campanha muito bacana para a Bradesco Seguros, que é 100% a longevidade, falado de um jeito legal e tal. Mas é um micro início que nós todos temos que exercitar aqui, né?
E por isso que o estudo chama Revolução da Longevidade, porque é muita coisa que tem que mudar para a gente dar voz para isso tudo que a gente está conversando aqui. Sobre o estudo, eu sou especialista em estudo de comportamento, e estudo de comportamento, quanto mais surpreendente ele é, né, quanto mais ele consegue mudar uma opinião, um conceito, mais poderoso ele é. E por isso que eu quis estudar esse assunto, porque ele é muito cheio de preconceito e desentendimentos e equívocos, né? Mas, enfim, a primeira história da pesquisa que a gente fez foi na rua, que eu sempre começo meus estudos pela rua, que eu acho que é onde está o grande negócio. Chegamos na rua com a cabeça que todo mundo tem sobre a longevidade. Vamos falar com uma galera mais devagar, que já está, sabe, estabilizado nos seus sonhos, e vamos ver como é essa galera. Chegamos lá, fizemos um dia de campo, 2, 3, paramos o campo e falamos, gente, não é nada do que a gente pensava. Essas pessoas têm uma pulsão de vida que a gente não imaginava quando a gente foi para a rua. E isso foi tão impactante para a gente, né, que a gente falou, vamos atrás de descobrir isso, vamos ver que história é essa. E isso veio o tempo todo no estudo, né? Por isso que surpreendeu, porque revelou um envelhecer muito mais ativo, com sonhos, com vontade de fazer, com capacidade de se reinventar, namorando. Outro dia eu estava fazendo uma reunião lá na UMAP, falando de mães, para o Boticário, e aí o Henrique Del Lama veio falar alguma coisa daquela mãe. Eu falei, Henrique, tua mãe está transando, você nem sabe, amigo. Porque sempre coloca a mulher mais velha, daquele jeito, tal, e tem uma puta libido aí. Enfim, esse é meu convite, que se a pirâmide etária está virada de cabeça para baixo, né, que a gente vire também nossa cabeça, para a gente mesmo e para a linguagem, né, que a PECA e toda a galera de criação usa para falar sobre as pessoas 50 a mais, 60, 70, 80, 90. Está funcionando. Oi. O interessante é que nós somos 31 milhões de idosos no país. E nós somos uma geração que estamos envelhecendo com saúde. Eu não quero fazer propaganda de corega. Eu tenho dentes lindos. Meus dentes são lindos, são meus. Eu sou linda. Eu não quero fazer renil. Minha pele está ótima. Entendeu? Então vamos pensar nessa geração prateada com mais carinho, com mais respeito. Não é porque o país está envelhecendo, nós somos o 6º país mais velho do mundo. Como é que vai ser daqui para frente? Como é isso? Vamos botar essa mulherada para trabalhar. E quando eu falo da publicidade, a publicidade ela é a revolução. Não é a TV aberta, não é o cinema, é a publicidade. É ela que liga as máquinas. Porque é ela que leva o anunciante. Quem banca é o anunciante. Então, essa mudança só pode vir a partir do cast da publicidade. É isso. Ótimo. E eu vou aproveitar... Eu vou aproveitar esse gancho para falar com a Vivian de como é que você enxerga que a moda, nesse caminho até que a Cláudia falou, ela pode sair de um lugar de opressora, né, porque existe muito esse papel, né, de opressora, principalmente para as mulheres, e ir para um lugar que combate o etarismo. E aí, se você puder também trazer exemplos do que você vem fazendo hoje na Renner, acho que pode ser legal. Perfeito, vamos lá. Acho que como, né, a Lara bem colocou, é como é que a nossa grande missão é transformar a moda, incentivando as pessoas a expressarem a sua individualidade. E quando a gente fala no transformar a moda, é transformar a relação das pessoas com a moda e transformar a moda falando de cadeia mesmo, né? Falando de processo produtivo, falando de sustentabilidade. Então, acho que todo esse caminho ele passa muito, e principalmente na Renner, por 3 grandes plataformas. Uma plataforma de liberdade de ser quem se é, muito voltada para autoestima, para autoconhecimento, para autoconfiança. Moda responsável, a gente acabou de fazer uma campanha que não tem a ver com etarismo, mas eu preciso
falar, porque é o puro suco da moda responsável, que foi agora dia 8/10. A gente lançou o Dia da Moda Responsável, porque 8 em cada 10 produtos da Renner são mais responsáveis. Ele passa por algum processo produtivo que fere menos a natureza, ou tem alguma matéria-prima, então a gente tem essa responsabilidade muito grande lá dentro quando a gente fala de sustentabilidade. Então, transformar a moda também está aí, está no como a gente coloca uma roupa na rua. E a gente também fala muito de moda com conteúdo. E quando a gente fala de moda com conteúdo, como é que a gente democratiza essa cultura de moda no Brasil? Como é que a gente dá luz para a moda como ferramenta de expressão e sai desse lugar de só ditar regra? É alguma coisa core, né? É esporte core, é tudo core. Agora, mas como é que a gente dá luz e ensina as pessoas a se relacionarem com a moda de uma forma mais leve e de uma forma que te ajude a se expressar e a te sentir bem? Então, é muito isso que a gente fala lá dentro, é tirar a questão da opressão quando a gente fala de moda. E como que a gente traduz isso nas nossas campanhas? O ano passado, o 2023, foi um ano muito emblemático para a gente, onde a gente começou a olhar para a mulher mais madura de uma forma mais contundente. Então, a gente olha para essa mulher mais... A gente sempre olhou, porque, como eu disse, né, grande parte da nossa base de clientes é composta de 40 e 50 mais. A Renner vai fazer 60 anos, então, muito dessas mulheres ajudaram a construir o que a marca é hoje, e a gente também tem uma relação muito especial com essas mulheres. Então, é um pecado a gente não olhar para essa mulher de uma forma mais contundente, com mais atenção. E, baseado nisso, foi que a gente começou a discutir a questão da liberdade feminina, que é o e a gente transformou no liberdade de ser quem se é. E, para isso, a gente lançou uma campanha no final do ano passado com um grande filme que chamava Dos 8 a 80, onde a gente contou a história de uma menina desde os seus 8 anos até completar 80 anos, passando por várias etapas da vida, se redescobrindo, se livrando de padrões, de preconceitos que ela tinha pré-estabelecido, e chegando com 80 anos e se libertando de tudo isso, contando essa história para a neta dela. Então, tinha esse encontro, e foi narrado pela Zezé Mota, que estava completando 80 anos no ano passado. Então, foi algo muito especial que abriu esse caminho para hoje a gente ter lançado, no dia 10, na quinta-feira, um programa no GNT que eu estava comentando com as meninas ali nos bastidores, chamado Toda Brasileira Tem. Então, a gente vai rodar o Brasil, dando luz para todas as regiões do país, apresentando uma mulher em cada região, contando essa relação com a moda, e, de novo, né, democratizando essa relação, saindo do lugar de perfeição. E o nosso primeiro episódio começou com a Josânia, do Rio de Janeiro, que tem 54 anos. E a história dela é super especial, porque ela é negra e começou a ser modelo com 50 anos. Então, ela cumpriu todo o papel esperado por ela, né, de casar, de ter filhos, de criar, e se redescobriu, e é linda, super empoderada, uma energia surreal, e está ali, foi a protagonista do nosso primeiro episódio, que vai contar de mulheres de todas as idades, de todas as raças, de todas as opções, enfim. Mas foi muito emblemático para a gente quis começar por ela, porque diz muito da nossa marca, diz muito como a gente quer representar essa mulher. E mais uma campanha super legal foi a Dia dos Namorados, do ano passado, onde a Patrícia Pontaut foi para a Rede Nacional declarar o amor dela para o novo namorado. Não sei se todo mundo conhece, mas a Patty Pontaut, ela é uma influenciadora gaúcha, 50 mais, ela é influenciadora de moda, ela faz parte do nosso squad fixo de creators, fala muito sobre a marca e fala muito com as mulheres mais maduras e como a gente tira todo esse peso de que é envelhecer, de que é chegar em tal idade ou em tal número. Como é que a gente se relaciona de forma mais leve com a idade. Então, é muito isso. Muito bom. Tem que chamar a Cláudia para esse programa. Tem que chamar a Cláudia quando ela fala, já peguei aqui, já fiz uma nota mental. Eu acho que, até aproveitando um pouco disso que você falou, eu tenho acompanhado muito esse universo de criadores de conteúdo a partir de uma certa idade, e, de fato, também não são chamados, eles não são envolvidos em projetos, eles estão sempre fora desse do casting também, né? Além do casting, né, publicitário, do casting de influenciadores. Eu acho que é um assunto que
que vale um destaque, até aproveitando 2 minutos 2 segundos de jabá, a gente, do coletivo, vai fazer um evento focado em criadores de conteúdo 45+, em novembro, então convido todos também a acompanharem e estarem com a gente no evento. Rita, aproveitando que a Cláudia falou sobre usar as pessoas mais velhas só para falar sobre fralda geriátrica, creme para ruga, suplemento alimentar. A Cláudia já falou que ela não vai, não chame para isso, ela não vai. Como é que você vê quais mudanças concretas a gente precisa fazer para que isso não aconteça, para que, de fato, o que a gente costuma dizer é que a publicidade hoje ela ajuda a invisibilizar as pessoas a partir de 50 anos, né? Então, como é que você, dentro de todo o estudo que você fez e da experiência que você tem, você acha que esse movimento precisa acontecer nas agências? Aproveitando, acho que o que a Cláudia trouxe, eu não quero fazer propaganda de dentadura, também eu fico pensando, caramba, quem tem que fazer propaganda de dentadura, de fralda, de seguro-saúde, tem que rebolar, porque realmente a galera não quer se ver nesse papel, porque, tradicionalmente, essas contas e esses produtos, eles lembram a vulnerabilidade das pessoas mais velhas, né? E não é o momento que, dentro dessa revolução, as pessoas mais velhas querem se ver. Então, essa é uma das questões de reclamação, né? Poxa, eu sempre me vejo em situação de vulnerabilidade, ou eu me vejo de uma forma hiperestereotipada, seja com a vovó cuidando do neto, ou seja com aqueles velhinhos tudo fantasiado dançando que nem louco para o outro lado também. Então, sempre tem um estereótipo, falta de naturalidade, isso é muito assim uma dor, falta de intergeracionalidade, colocar os mais velhos só com os mais velhos, isso é o ruim, né? E quando esse número, né, 70%, 80% não se sente representado, isso é uma grande verdade do mercado, e eu falava para as pessoas, tá bom, então agora você pode falar como você quer que as marcas falem com vocês, e eles falavam, não fala comigo, me põe com as outras pessoas. É por isso que a palavra casting, que acho que a Peca falou, a Cláudia falou, ela importa tanto, que as pessoas começarem, mais velhas, estarem lá só porque estão convivendo com todo mundo, né? Isso é uma coisa muito, muito importante. E, em relação à vulnerabilidade, então, vocês criativos podem me perguntar, tá bom, eu não coloco o mais velho nisso, né? Quais são as forças dos mais velhos, então, se for para eu olhar para isso? E aí o meu estudo levanta lá 10 forças dos mais velhos. Vou falar algumas que são muito presentes, como, por exemplo, essa força vital, essa energia de fazer coisas, né? A capacidade de contar histórias de um jeito maravilhoso, trazendo significado. Aquilo que a gente fica com preguiça de ouvir, puta, vai contar essa história de novo, ela é cheia de significado. O autoconhecimento, né? Não tem coisa mais importante na vida. A gente treina a vida inteira para o autoconhecimento e conseguir ser quem é de verdade e se sentir aceito nos lugares. Uma grande conquista da longevidade é não fingir e, né, conseguir lidar lá com as suas expectativas sociais e das externas e ser quem você é. E isso é libertador, assim. Eu via na minha mãe e vejo agora na minha vida. Eu ainda não estou boa que nem minha mãe, que só falava doideira, mas eu hoje me sinto muito mais à vontade para falar as coisas que eu quero do que eu me sentia antes. Uma outra grande capacidade dos mais velhos é se reinventar. Olha a quantidade de pessoas mais velhas que estão em volta de vocês, que estão se reinventando. Então, tem muita coisa boa para falar, para ficar colocando os mais velhos lá na situação de encostado ou vovô, ou o que é que seja. A gente tem todo esse outro espectro aí para trabalhar. E, para finalizar, falar dessa questão dos briefings, né, que a gente viu. Não recebe briefing pedindo longevidade e recebe 90% dos briefings pedindo para rejuvenescer a marca. Então, o que eu acho mais legal
é que a gente chegou num ponto onde rejuvenescer a marca é trazer essa galera. Porque não tem nada mais tendência do que essas pessoas que representam uma super macro trend do nosso século e que vai permanecer até o fim do século. Então, no final desse século, a gente vai ter uma população de 75 anos ou mais que não existia no planeta. E isso é o inovador. Tudo vai ter que ser pensado para eles, né? Então, próximo briefing, rejuvenescer a marca que a gente receba, vamos tacar longevidade lá. Teca. Pode deixar. Ô, Clau, uma curiosidade. Quando a gente está falando dessa dificuldade de representatividade na publicidade, além disso, você, como atriz, você sente que também essa dificuldade de representatividade acontece na TV normalmente, por causa da idade? Lógico que tem toda a interseccionalidade que você falou, então as questões de machismo, as questões de racismo, mas, além disso, além da publicidade, você sente também esse movimento na TV, no teatro? Olha, o etarismo ele está transbordando em todos os setores. E ele vai atingir a cada um de vocês. Porque todo mundo, graças a Deus, vai envelhecer. Né? Então, ele transborda por todas as áreas. O que é que precisa? A gente precisa estar atento para não estar ligado no piloto automático. Eu costumo dizer, eu sou um corpo político. Eu sei aonde quero chegar e com quem eu quero estourar o champanhe. Então, assim, é importante você se colocar na prateleira que você acha que deve estar. Quando eu falo aqui que eu não quero fazer propaganda de fralda geriátrica, de tintura de cabelo e tal, eu estou sendo muito sincera, né? Porque isso é tão etarista. Eu vou precisar falar disso. Eu dei uma entrevista para uma determinada revista, uma revista que nasceu comigo, nós crescemos juntas, porque viemos dos anos 60, crescemos juntas, com ela eu aprendi muito, e meu nome ia ser Sheila, graças a Deus meu pai mudou para o nome dessa revista, porque eu não gosto do nome Sheila, acho que ele não combinaria comigo, eu acho. Cláudia ficou melhor. Eu ia ser muito antipática se eu me chamasse Sheila. Estou brincando com vocês, só para descontrair. E aí, a entrevista saiu, mas quem estava na capa era uma Cláudia que não era a de Moura. Mas ela era também, ela tem a minha idade, só que é uma mulher branca que envelheceu sendo televisionada. Tem aí uma diferença. Então, dizer que o etarismo está em todos os lugares, está do meu lado, está do lado de... Está assim. A gente aqui não tem, a gente aqui tem que empurrar com os pés essa barreira. É isso. Ótimo. Eu vou encerrar uma com a Peca, e aí depois a gente abre para perguntas em geral. Você, né, não tem 40 anos ainda, e eu queria saber como é que você enxerga o etarismo na sua vida, no teu trabalho, e se isso, de alguma forma, já te pega, né, até para você estar aqui com a gente. Obrigada. Assim, com certeza pega. É curioso, porque quando eu fui convidada a participar do painel e eu vi qual era o tema do painel, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: eu não tenho lugar de fala desse painel. Ao mesmo tempo, eu fiquei refletindo sobre o assunto e fiquei pensando o jeito que eu levo a minha carreira e levo a minha vida e tento fazer as coisas acontecerem para mim. De certa forma, existe um etarismo por trás. Por quê? Porque eu tenho 37 anos e eu tenho medo de daqui a 10 anos não ter mais espaço para mim no mercado. E, assim, isso é horrível. Eu não devia, com 37 anos, eu sou uma pessoa nova, eu não devia me preocupar com esse tipo de coisa. E eu acredito que homens de 37 anos não têm essa preocupação. Então, assim, é triste. No fim, é triste ter que já pensar nesse tipo de coisa, assim. Claro que não inviabilizando todo o trabalho que foi feito até agora, porque a gente já tem mulheres
45+ no mercado e que são maravilhosas e que me inspiro nelas, mas ainda assim o número é muito menor, né? Assim, as cadeiras em cima já são muito menos numerosas e das poucas que tem, pouquíssimas são mulheres, né? Então, esse anseio é um anseio que realmente, para mim, ele existe. Eu já tenho medo, né? Não devia ter, mas eu já tenho medo de não perder, de não caber nesse lugar, né? De empurrar coisas da minha vida. Eu, por exemplo, tenho 37 anos, ainda não tenho filho, quero ter. Pô, mas eu tenho medo porque eu vou sair de licença e aí eu vou ficar um tempo fora e quando eu voltar, eu já vou ser uma mulher muito perto dos 40, talvez me espirrem para outro lugar ou me deixem de fora do mercado. Então, assim, querendo ou não, antes de chegar, a gente já começa a colocar essa pressão na gente de, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer comigo num período tão curto de tempo? E não é à toa seu medo, né? Porque saiu recentemente o censo da ODP, que é o Observatório de Diversidade da Propaganda, que mostra que 6% das pessoas que trabalham em agências têm 50 anos ou mais. E aí, quando você faz um recorte sobre esses 6%, você observa que, quando você está falando de C-level, aí você tem um percentual maior, assim. Mas quando você vai descendo para as camadas de diretoria, gerência, até a camada mais produtiva, você chega em 4%. Então, não é à toa essa sua preocupação. Lara, por favor, tem alguma Sheila aqui? Não, eu quero dizer, gente, que isso foi um marketing. Eu, como estilista, estou lançando a minha próxima coleção, que se chama Sheila. E eu quero presentear alguma Sheila daqui. Se tem alguma Sheila, eu Agora quero vão ter várias. presentear com uma peça da minha nova coleção. Muito bom. Dá tempo de mudar meu nome, Eli? Muito bom. A gente tem 7 minutos e a gente adoraria ouvir de vocês perguntas, dúvidas. Fiquem super à vontade. Tem um microfone aí. Oi, meu nome é Maria Luísa, eu tenho 54 anos, 32 de audiovisual, ininterruptos. E a gente falou agora no final, né? Até então a gente estava falando da 45 mais consumidor e o 45 mais produtor. É isso. Eu, quando tinha a idade dela, já tinha essa preocupação também. A gente já falava da juniorização dos nossos profissionais no mercado publicitário. E aí queria me solidarizar a Cláudia dessa falta de oportunidade de trabalho para 45 mais. Não é o meu caso, mas eu há anos tenho essa preocupação. E queria falar com as redes, que são nas suas equipes. Qual é a oportunidade para 45 mais? A gente pensa nisso? Quantas pessoas tem? E aí você colocou agora no finalzinho a porcentagem de profissionais de 45 mais, que é uma preocupação mesmo, né? A gente sabe da desvalorização do mercado. E a gente falou muito do consumidor. Queria ouvir das redes os profissionais 45 mais. Existe essa preocupação? A gente está empregando 45 mais? O 45 mais está lá pensando no consumidor 45 mais? Que talvez seja, né? Talvez seja por isso que a gente não está pensando, porque quem está pensando lá é o 45 menos, não é isso? Eu quero falar com ela. Quero falar com você que você tocou no ponto principal, né? Que a gente está aqui tentando aprender a falar com as pessoas mais velhas e a gente só vai aprender se a gente tirar essa trava e começar a contratar pessoas mais velhas ou não deixar que elas saiam, né? Porque a gente mesmo se tira, né? Começa ali o medo na idade da peca, daí quando você tem 45, você fala, melhor pensar num plano B, que aqui já foi para mim. Então, primeiro, não saiam, né? Vamos ser firmes, não vamos sair, faz que nem eu, ficar lá na luta. E eu já enfrentei muito preconceito, já fui muito humilhada, e eu lá, durona, continuei aqui. Então, não vamos sair, não. Precisa abrir as portas, e com os jovens, eu falo, precisa aprender a trabalhar a intergeracionalidade. Por quê?
os jovens, primeiro, são os que têm maior medo de envelhecer, na minha pesquisa, e têm dificuldade de trabalhar com pessoas mais velhas porque se enxerga como tal. E é muito difícil para o jovem se ver envelhecendo, né? E outro dia, o Tiago, que trabalha lá na UMAP, ele veio me contar. Pô, eu fiz home office com um amigo que estava lá fazendo uma reunião com uma redatora de 70 anos. Ele saiu da reunião e falou, puta, que saco, mulher fala devagar, não entende o que eu falo. E o Tiago, né, que está vivendo tudo isso, falou, cara, você tem que se abrir. Você tem que se abrir para ouvir o que ela tem para falar. E é isso. Então, intergeracionalidade, a grande resposta está na mão de vocês, jovens, e uma pressão para as pessoas não saírem e serem contratadas, que é o único jeito. Os mais velhos vão ser as pessoas capazes de entender essa delicadeza que é envelhecer. E acho que é muito isso, né? Quando a gente fala de mudar o padrão cultural e comportamental, acho que sim começa, né, pela publicidade, dando luz e dando espaço, mas é muito do que você falou. Quem vai pensar o como falar com essas pessoas? Quem tem o lugar de fala, a história autêntica e verdadeira para dar luz para tudo isso? Então, passa muito pelo time ser composto de pessoas assim. Eu tenho 42 anos e sentei na cadeira agora de head de branding, e isso faz muita diferença para a gente falar de uma história, falar de um assunto com propriedade. A CMO da Renner completou 50 anos esse ano. Então, a gente troca muito. E tudo isso para endossar o seu ponto de que, sim, faz muito diferença a gente ter o olhar intergeracional e como a gente se respeita, como a gente aprende, né? Porque o etarismo não é só o mais velho, né? É o geral, você colocar numa caixinha de idade, não numa caixinha de quem eu quero ser e de quem eu posso ser. Então, acho que é muito do respeito e das histórias de cada um e das experiências de cada um. Cada um tem experiência pelo seu aspecto. Como que as duas coisas se potencializam, né? Acho que é muito isso. E a gente não pode esquecer que a matriz de todo mal é o machismo. Porque o etarismo não alcança o homem da forma que alcança a mulher. A joia do homem é o relógio. É ele que detém o tempo. A da mulher é a bolsa, que carrega tudo, que tem que carregar o mundo, desde útero. Então, a gente precisa estar atenta realmente, minha amiga, com quem está com a caneta na mão. Obrigada pela sua pergunta. A gente tem tempo para mais uma. Mais uma pergunta. Por favor. Olá, boa tarde. Eu sou Marta Carvalho, sou publicitária também. Eu fiz minha transição de carreira tem 6 anos, eu venho das artes, então um encontro também para eu poder chegar nesse lugar aos 47 anos, sem deixar nada para trás e poder acompanhar minha bagagem, e a publicidade foi esse lugar. Esse ano eu fiz a minha conferência, chama Vozes Mulheres 50+, Inspiração e Inovação Além do Tempo, onde a gente contou com cerca de 18 mulheres durante 2 dias, discutindo quais eram os caminhos a partir de agora que elas iam construir. E uma coisa impressionante foi que, para além dos seus empregos formais, como eu, a gente consegue agora se desenvolver para projetos de sonhos, né? Porque a gente cumpre a nossa função do trabalho nas 8 horas e a gente tem um pouco mais de disposição para estudar onde a gente quer construir os nossos sonhos nessa longevidade. E o mais importante desses 2 dias, então, eu como uma mulher negra, então, pensando a interseccionalidade dentro dessa discussão, tínhamos mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres cis, brancas, discutindo sobre o mesmo cerne. Então, quando a gente se junta, a gente percebe que a nossa maior preocupação nem é hoje onde a gente está, mas é o caminho que a gente vai construir daqui para frente. É impressionante os números que saíram da ODP, eu faço parte da ODP também, eu represento minha agência dentro da ODP. Quando
atravessa o recorte das pessoas 50 a mais, onde é que a gente se encontra. Então, acho que o mais importante disso, de tudo que a gente está trazendo aqui, do que a gente vem discutindo, é que a responsabilidade ela não pode, não deve e não vai ficar nas nossas mãos. Foi uma vida inteira construindo caminhos, abrindo espaço e também conduzindo os caminhos dos outros. Eu acho que é um momento também da gente ser pensadora, da gente intelectualizar nossos sonhos, da gente humanizar mais as nossas existências. Então, eu convido vocês, pessoas mais jovens, para fazer esse movimento com a gente. Excelente. Obrigada, a gente estourou o tempo. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui, todos e todas e vocês, e as meninas aqui também por dividir esse momento. Obrigada. Obrigada. Obrigada.